você, no inverno ou no verão, seja em qualquer clima, em qualquer estação. Pra quem quer curtir, relaxar, divertir, ou pra quem se ama, só na Pomerana eu tô bacana. É 98,5 Pomerana FM que eu me sintonizo. É 98,5 Pomerana FM que eu me sintonizo. Pomerana FM. Você está na ZYL 416, Rádio Pomerana FM 98,5 MHz, uma emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Você está ligado na melhor comunitária do Espírito Santo. 1 hora com o prefeito. Informações, dúvidas, um canal direto de comunicação da administração municipal com a população. Participe às 10 horas. Sexta-feira, dia 20 de junho de 2025, 10 horas 22 minutos, vem chegando a hora do prefeito. Fonseca, bom dia. Bom dia, Alcimar, bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, senhor prefeito. Bom dia, Carlos da Fonseca. Bom dia, Alcimar. Bom dia. Já está virando um jargão, de maneira especial, aos nossos ouvintes da Rádio Pomerana. Deus nos abençoe e mais uma sexta-feira estamos aqui, Fonseca. E depois de um feriado, muita gente não está por aí. Verdade. Hoje a audiência deve ser menor. Porque feriadão desse o povo se manda. O senhor ficou por aqui, não é? Nós ficamos, né? Que a prefeitura está funcionando, né? Santa Maria. A prefeitura está funcionando hoje? Sim. Né? A gente... Santa Maria é o nome da cidade. O sobrenome é Trabalho, Fonseca. Então, assim, desde a época da campanha eu falava com os servidores que a gente tinha contato, falou, a gente vai valorizar vocês salarialmente. Estamos fazendo, tivemos um reajuste, na verdade, uma recomposição inflacionária, mas que não havia sido feito, de 9,22%, só esse ano. Mas também vamos exigir um pouco mais, que o servidor se dedique à função, porque o trabalho dele reflete diretamente no serviço da população. Então, se o comércio está trabalhando, a maioria das pessoas estão trabalhando, nós também temos que estar trabalhando. Exato. Até porque ontem o feriado não é feriado nacional. Não. O governo diz que não é, mas dá a alternativa aos municípios para decretarem feriado ontem. Sim, eu acho que em questão... E a maioria deu. Sim. A questão de... Aqui, nós temos uma comunidade protestante, né, luterana muito forte, tem o feriado municipal da Ascensão do Senhor, e é como se houvesse uma equivalência agora do feriado católico. Então é uma questão de respeito também com nossos irmãos católicos, nossos irmãos em Cristo. Respeitar esse momento, que não é só deles, também é nosso, que é a consagração aí do corpo de Cristo. Então, feriado, mas hoje é atividade normal. Outras prefeituras, como Santa Teresa, por exemplo, não está fechado hoje. Okay. Então, cada administração tem a sua maneira de governar. Então, não é nada de extraordinário estar aberto ou estar fechado. Não. Às vezes, os princípios são esses. Como o senhor perguntou, mas hoje está funcionando, chama atenção porque em administrações passadas não era assim, né? Se emendava muito. Mas a gente tem muito trabalho, Fonseca, e se você for somar todos os feriados e pontos facultativos, a gente perde muitas horas de trabalho. Sim. Então, eu acho que é uma forma de, inclusive, corresponder às expectativas da população de uma nova gestão, levando um pouco mais de seriedade à administração pública. Ainda que mal pergunte, a ideia do prefeito é quanto à diminuição da carga horária semanal, aquela de 6x1, não é? O governo federal, uma deputada federal propôs. Qual é a sua opinião? Hoje é 6x1, passava para 4x2. 4x2, sim. Fonseca, se você me perguntar, vou fazer uma analogia. Gostaríamos que o salário mínimo fosse R$5.000, concorda comigo, sim ou não? Concordo.
No mundo das pessoas adultas, isso é possível? Talvez não. Não é possível. Né? A graduação do salário mínimo, ela segue um complexo conjunto de fatores inflacionários, desenvolvimento econômico da cidade, do estado, do país. Então, quando a pessoa fala assim, qual é o sonho de todo ser humano? Trabalhar pouco e ganhar muito. Todo ser humano, no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Mas isso é mais um devaneio, um sonho, uma vontade, do que a prática da realidade. A prática da realidade, eu não vou lembrar agora o nome do escritor. Se eu lembrar, depois eu falo. Ele diz o seguinte, você quer sobreviver? Trabalhe 8 horas por dia. Você quer melhorar de vida? Trabalhe 10. Você quer prosperar? Trabalhe de 13 horas para cima. É a visão dele. Empreendedor. Ele fala, ó, eu sou preto, pobre e venci na vida trabalhando muito. Então, assim, essa carga de ter uma carga horária menor. Vamos fazer um raciocínio, um exercício de pensamento muito simples. O senhor tem uma pastelaria, tem 5 funcionários com a rotina de trabalho que tem hoje. Você quer funcionar de segunda a sexta ou de segunda a sábado, beleza? Que é o horário normal aí do comércio. 5 funcionários, a pastelaria funciona de segunda a sábado até meio-dia. A lei é sancionada. A carga horária cai. Você não vai com 5 funcionários mais conseguir funcionar de segunda a sábado, concorda comigo? Porque a carga horária vai diminuir drasticamente. Você tem 2 opções. Ou você tem que contratar mais funcionários, ou você tem que diminuir o tempo de funcionamento da sua pastelaria. As 2 formas vai impactar diretamente no preço do pastel, porque sua margem vai cair. Então, assim, são medidas, às vezes, Fonseca, que a gente acha que são mais midiáticas e para seduzir uma parcela da população que tem pouca informação, que às vezes não consegue raciocinar as consequências da medida, só ouve assim, você vai trabalhar menos e ganhar mais. Uhul! Mas de forma adulta e trazendo a realidade fática de como as coisas são, isso não funciona, né? Isso não acho que funciona. Eu acho que também não passa no Congresso, não. Assim como a elevação dos juros, por exemplo, aquela IOF que esteve aí... Quantos por cento essa semana, Banco Central? Foi para 15%, não é, dos juros. Como diria em pomerano, 15. 15. E era um discurso da gestão passada que a culpa era do presidente do Banco Central, que era do presidente e tal. O atual presidente do Banco Central, em teoria, é um aliado político do atual presidente do Brasil e a taxa vem escalando. Tem uma hora, Fonseca, que os adultos têm que tirar as crianças da sala e resolver o problema. Se você baixa a taxa artificialmente, sem a economia do país acompanhar, o efeito rebote principal depois é uma hiperinflação. Aí o senhor viveu o cruzado novo, o RV, tudo tentando segurar o processo inflacionário. Depois do real, a nossa moeda estabilizou e o Banco Central, seja mandato ou outro, os presidentes têm feito um esforço muito grande para segurar a inflação. Tem uma meta, às vezes mais, às vezes menos, mas uma das formas de segurar é aumentar a taxa de juros. Você desencoraja um pouco o crédito, a economia dá uma arrefecida e a inflação, por consequência, acaba caindo. É um remédio amargo, né? Não é tão bom, porque a capacidade de investimento cai muito. Perfeito. Ontem foi dia dos tapetes. Pois é, Fonseca. Eu já vi os tapetes, eu não estava aqui, eu estava em Santa Teresa. E Santa Teresa, quando coloca os tapetes, tem um problemão de todo tamanho, que é os caminhões que passam por lá têm que entrar por cima em mão dupla. Aquilo é terrível, porque a outra parte ali frente ao Santa Catarina e aquela praça lá não dão passagem por causa dos tapetes. Então, o que é bonito e tradicional e tal, em termos práticos, não fica um pouco... acaba trazendo Mas, enfim, é também só um dia ou uma tarde. Perfeito, isso que eu ia dizer, né? Uma noite. É um evento uma vez ao ano, eu acho que é um evento muito bonito. Eu gostaria, inclusive, Fonseca, de dar assim, meus sinceros parabéns à Igreja Católica, aqui a Rainha da Paz, mas tem participação de mais católicos na confecção dos tapetes aqui no nosso município. Também, muito bonito. Isso, a gente fez questão de divulgar e dar publicidade. Eu saí na sexta-feira, na quarta-feira à noite, um pouco mais tarde do gabinete.
crianças, jovens, adolescentes, os adultos, todo mundo ali, uma alegria danada, uma descontração, começando a trazer as areias para fazer a confecção dos tapetes. Então, ficou uma arte muito bonita. Mais pessoas poderiam ter ido ver, eles fizeram o entorno da prefeitura, então parabéns à Igreja Católica, a todos que estavam envolvidos na organização e na confecção dos tapetes, que ficou muito bonito. Eles estão de parabéns pela iniciativa e pelo capricho que tiveram. Eu estava, não sabia como é que essa empreitada seria feita, porque requer uma organização muito boa. Sim. Porque as coisas não aparecem do nada e tal. Então aquilo é cooperativismo puro, quer dizer, perfeito. A igreja comanda, mas depois tem uma série de pessoas e de entidades que estão ligadas àquilo ali para, em pouco tempo, aparecer os tapetes feitos. E a dedicação, eles trabalharam da noite, da quarta-feira, até na boquinha da manhã, 4, 5 horas da manhã, para poder entregar ali o resultado final dos tapetes. Realmente ficou muito bonito, parabéns à Igreja Católica pela dedicação. Exatamente. E pelo resultado que entregaram. Que ano que vem, nossos munícipes saibam, a Igreja Católica todo ano, ali no entorno da prefeitura, faz os tapetes. Às vezes a pessoa vai para longe, Castelo, né, que é tradicional, talvez seja o maior aí do estado, mas em Santa Maria nós temos também, e também muito bonito. Pois é, e não, quer dizer, a organização é da Igreja Católica, mas muita gente que não professa a religião católica vai ver os tapetes e fica encantado com o trabalho que realmente se desenvolve. Então, lá em Castelo, a Castelo hoje é mundialmente conhecido pelos tapetes e pela Igreja, que agora foi, inclusive, teve um título máximo lá do Papa. Então é muito interessante que isso aconteça aqui, onde uma maioria é evangélica e a minoria católica. Então é um sintoma. Mas são nossos irmãos em Cristo. Exatamente. Acho que a gente nunca pode perder esse foco principal. E aí, Fonseca, temos os acontecimentos da semana, vamos dizer assim. Segunda-feira, eu e Rafael, vice-prefeito, estivemos em Vitória para receber um carro do governo do estado, um Fiat Mobi, através da Secretaria de Turismo do Estado. Uma emenda do deputado Gilson Daniel, que é um carro para dar mobilidade. A secretária às vezes tem que ir em Garrafão, tem que ir na reunião no Estado, tem que ficar pegando carro com outra secretaria. Agora a Secretaria de Turismo tem um carro para ela, né? A gente agradece lá o deputado Gilson Daniel. Obviamente esse recado não vai chegar lá, mas nada mais justo do que agradecer as pessoas que estão investindo no nosso município. Então, deputado Gilson Daniel, obrigado um benefício pela emenda, porque foram só 45 carros, não foram 78. Não foram todas as cidades do estado que ganharam. E a gente se encontrou em Brasília em dezembro, conversando, falou, cara, nosso turismo está nascendo agora, somos uma potência de hortifruti granjeiro, mas queremos nosso turismo alavancado. Aí ele falou, eu vou ter uma emenda, vou colocar. E realmente colocou o carro, e segunda-feira vamos lá buscar nosso carrinho. Terça-feira, formatura da turma do Proerd. Fonseca, que coisa linda. Hoje capitão, na verdade, era sargento Sommer, hoje capitão Sommer já aposentado, teve esse projeto aí na década de 90, de ir nas escolas. O Proerd é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. E ele deixou um legado que a filha dele, hoje a Cabo Sommer, ela gosta que chame ela de Sommer, mas o nome dela é Aline, o nome da minha irmã, foi fácil de gravar porque é o nome da minha irmã. Ela deu continuidade a esse trabalho. No início do ano, falou, vocês vão querer? Eu falei, claro que sim, eu tenho falado isso. Além da parte política e administrativa da prefeitura, a gente quer trazer para a cidade, Fonseca, um clima diferente, familiar, de cidade segura. Fechamos essa semana passada, na verdade, finalzinho de semana passada, a parte final de salário, de guarda municipal. Então a lei está pronta para ir para a Câmara, para os ajustes que precisa, né? Lembrando que já existe uma lei que criou a guarda municipal, mas a gente achou que ela precisava ser aprimorada. Então aprimoramos. A perspectiva é que daqui a 1 ano e meio a gente tenha a nossa guarda municipal. Deposito muita expectativa em cima disso, na organização do nosso trânsito, não só a organização de vagas, estacionamentos, essas coisas assim, mas também do comportamento
dos cidadãos. carros, dos cidadãos, dos motoristas, das motocicletas principalmente. Então, assim, mas voltando ao ProERD. Então, no começo do ano, a secretária de Educação falou, prefeito, eles querem fazer, sim ou não? Eu falei, claro que sim. E assim, Fonseca, vamos compor a mesa. O evento foi aqui no nosso pátio de festa. 302 crianças se formaram, né? Passaram por esse processo de instrução. Composição da mesa. Prefeito. Palmas. Fulano. Palma. Secretário. A Coronel Félix, que é a comandante do CPOR, veio. Palmas. Quando chamou a Cabo Sommer, o carinho das crianças, espontâneo, palmas, gritos, e continuava, e não parava. Ou seja, como que uma pessoa que se dedica a ensinar algo que é bom, e não é uma formação escolar, é uma formação para a vida. O treinamento dos gestos, as músicas, os jargões que foram sendo ensinados, tudo na pontinha da língua das 300 crianças. Sentava, levantava, fazia a coreografia. Então, assim, agradeço muito. Agora a nossa companhia está sob a direção do Capitão Thales, em Santa Teresa. O Major Sônia Marcos não comanda mais, acho que ele foi promovido, então foi para outra companhia, ou assumiu um batalhão, não sei a informação correta. Mas quem está agora é o Capitão Thales, então agradeço ao Capitão Thales, ao governo do estado por permitir tirar ela do operacional de rua e fazer esse trabalho na escola. E assim, Fonseca, eu não tenho dúvida, assim como quem estava lá também não tem essa dúvida, o trabalho que hoje a Cabo Sommer faz nas escolas evita o trabalho do Tenente Cabral aqui na ponta, que é o nosso responsável pelo nosso destacamento aqui. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Então, obrigado à Polícia Militar mais uma vez pela parceria. Queremos ampliação de mais turmas. O Capitão Thales já falou que vai considerar. A Cabo Sommer falou que também é possível. Então, formatura do ProERD na terça-feira à tarde. Um evento muito bonito. As crianças estão de parabéns. Os pais pela confiança que tiveram. E, principalmente, parabéns ao Capitão Sommer, que iniciou esse projeto lá na década de 90, meio desengonçado, tá, Fonseca? Fazendo as dancinhas. A filha dele, eu fiz questão de chamar os dois e apresentar ele pra turminha, que não o conhece, né? Conhece somente a ela. Mas uma forma de gratidão e reconhecimento do trabalho dele, que agora está tendo continuidade pelo trabalho da filha. Então, parabéns à Polícia Militar, parabéns ao Capitão Sommer e a Cabo Sommer pelo belo trabalho. Eu conheço muito bem o Capitão Sommer. É? Ah, sim, já participei muitas vezes de cursos desses do ProERD, várias vezes. Um abraço para ele e realmente parabéns por ele estar dando esse legado à responsabilidade da filha, que vai com certeza prestigiar o pai e se prestigiar ela mesma, porque é realmente extraordinário fazer um trabalho desse. Sim. É um trabalho que tira realmente da ponta depois do trabalho de coerção, de punição da polícia. Aí saímos correndo aqui, tinha um evento chamado Conecta do Ministério Público, Fonseca. Aconteceu lá em Santa Teresa, no Ministério Público de Santa Teresa. Sim. Estavam vários integrantes do Ministério Público e a cúpula do Ministério Público Estadual. O Dr. Francisco, que é o Procurador-Geral de Justiça, estava lá conduzindo. Parecido com o que a gente fez nas comunidades em ação, do prefeito ir e ouvir direto da população. Qual é a necessidade de vocês? A cúpula do Ministério Público vem à sociedade ouvir o que está acontecendo. Porque muitas coisas vai para o Ministério Público. Foi falado das crianças com transtorno do espectro autista, segurança pública. Inclusive me chamou a atenção, Fonseca, o programa chamado NAVE, Núcleo de Atenção, mas não vou lembrar. Mas é um programa que visa dar suporte, Núcleo de Atenção às Vítimas de Violência. Lembrei. Sim. Olha só, o Ministério Público está saindo dessa visão. Ocorreu um homicídio, por exemplo, Fonseca. Alguém assassinou um ente da sua família, que Deus te livre disso. A pessoa é presa e ela passa a ter um acompanhamento pelo Estado. Ela recebe abrigo, ela recebe alimentação, a família, se ele é contribuinte do INSS, recebe o auxílio reclusão. Mas e a vítima?
Sim. O que recebe a vítima do Estado? O que o peixe faz? Nada. Nada. Então, o Ministério Público está mudando a direção, formou esse núcleo de assistência às vítimas de violência, o NAVE, para poder dar suporte às vítimas de violência. Para mim foi uma surpresa positiva essa mudança de olhar, essa mudança de direção, passando a partir de agora a dar algum suporte ainda inicial, mas à vítima de violência. E um outro assunto tratado nessa reunião, estavam também os prefeitos de além de Santa Maria, eu estava presente, junto com o Rafael, Itaguaçu, Itarana e Santa Teresa, obviamente, né? O Kleber estava lá, que era um anfitrião, e São Roque do Canaã, Marcos Guiar. Um outro assunto foi, agora, o antigo chamado asilo, né? Não é mais essa nomenclatura adequada, é o lar de longa permanência para idoso, ou instituição, ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idoso. É uma necessidade de todos os municípios. Aqui em Santa Maria, nós estamos começando a caminhar alguma coisa relacionada a isso. Ainda muito incipiente. Quando se evoluir, eu trago para a gente poder falar. Mas enfim. Então, segunda, carro. Terça-feira, formatura do PROERD, reunião com o Ministério Público. E ontem, os tapetes. E sexta-feira, hoje aqui estamos para... Isso fora, né, Fonseca? Os normais que tem na prefeitura, a parte da administração. E temos, assim, Fonseca, 2 fake news para falar hoje. Uma, fui hoje cedo na feira, que é meu hábito quase que de toda sexta-feira, só quando tem comida na geladeira que eu não vou lá. Prefeito, por que vai acabar com a feira na sexta-feira de manhã, prefeito? Mas quem falou isso? Não, porque estão falando... O tão falando, Fonseca, Santa Maria tem um problema com o tão falando. Eu falei, não, mas não existe isso. Não, que eles estão querendo passar a feira para de noite. Eu falei, veja bem. Existem pessoas na sociedade que às vezes levam o filho na escola, tem que ir para o trabalho, que não conseguem fazer a feira de manhã. Está se iniciando uma conversa com os feirantes de quem voluntariamente queira vir em um outro horário, que seja sexta-feira à noite ou no sábado à tarde, para dar a possibilidade das pessoas que não podem vir na sexta-feira de manhã também frequentar a feira. Não vai acabar o horário da feira sexta-feira de manhã. Não existe, nunca existiu essa conversa, essa intenção. Existe uma intenção de acrescentar um outro horário para que outras pessoas da população possam também frequentar a feira, que hoje elas dizem que não pode por causa do horário de manhã. Aí, Fonseca, as pessoas ouvem a notícia pela metade, ao invés de procurar saber, já falam que o prefeito está tirando a feira da manhã, isso não vai dar certo. Aí já... Então, onde eu passei lá, e aproveitando agora o momento da rádio para esclarecer, feira de manhã, sexta-feira de manhã, não se mexe, do mesmo jeito como sempre foi. O que a gente quer, se houver feirante disponível, também se não houver, como é que vai fazer, né? Num outro horário, seja na sexta ou no sábado, mas no período vespertino ou diurno, para que as pessoas que estão atarefadas nesse início da manhã, que queiram, possam também comprar seus produtos na feira. Então, feirantes, acalmem o vosso coração. Feira de manhã, continua. Se for mudado para esse tipo de coisa, até é bom. Sim, é uma opção a mais. A gente não está tirando, a gente está acrescentando. Mas aí tem que contar também com os feirantes, não é? Porque os feirantes podem não ter tempo... Perfeito, 2 tempos. Perfeito. Então, assim, é um início de conversa. Você tem interesse? Eu vou ver, é muito puxado, eu tenho que ir para outro lugar. Então, é um início de conversa. Mas já se espalhou a notícia que o prefeito ia tirar a feira da sexta-feira de manhã, o que não é verdade. Bom, eu acho que em todas... o município não é fácil de gerenciar, não. Fonseca, exatamente por causa desses pormenores aí. Fonseca, da fake news, do disse que disse. Já tem que assim... não é verdade. Os empenhos, as liquidações, os pagamentos, os projetos, raciocinar o desenvolvimento do município. Aí vem a parte do adversário político. Vem a parte do que se diz aliado e desgasta mais do que o adversário. E aí vem ainda os rumores, enfim. Alguns até que não tem nada a ver com o assunto e já estão falando também. E uma outra fake news relacionada aos taxistas, que não vieram, ninguém veio me procurar. Prefeito,
Estão falando que você vai jogar os taxistas para a rua de trás, lá na rua onde fica os nó aí, que não sei o que. Taxista de Santa Maria de Jetibá. Isso não é verdade. Nós temos um outro projeto de uma nova rua, larga, ampla. Se esse projeto se consolidar, é aqui no centro. A gente vai fazer uma localização nessa rua. Não é na rua do antigo Pátio de Festa. Então, também por enquanto, é uma ideia. Se um outro projeto acontecer, uma rua urbanizada lá. Não é simplesmente pegar vocês e jogar. E uma coisa que eu faço, inclusive dou uma dica, Fonseca, a qualquer classe, a gente falou dos feirantes, taxistas, mas tem qualquer classe que seja, o servidor público, sempre que vocês ouvirem um rumor, estamos aqui para quê, Fonseca? Toda sexta-feira, então, de 10 às 11. para fazer perguntas. Prefeito, é verdade que os taxistas serão realocados para a rua de trás? As pessoas não perguntam para mim e dão ressonância a essas conversas que ficam acontecendo na sociedade. Não, porque o fulano falou mesmo, então se falou, pergunte ao prefeito na rádio, vá ao gabinete, o Geraldo, o chefe, está lá para receber e fala, não, mas isso não é verdade. Ou isso é verdade. Fonseca, eu não costumo usar muito meu estoque de mentira. Eu tenho total firmeza para falar sim, sim, não, não, com maior tranquilidade e serenidade. Então, se fosse verdade, eu falaria. Agora, existe uma reivindicação da população de Santa Maria. Agora, não é a prefeitura que está falando. Qual é a demanda que a população que frequenta o centro traz? Na visão deles, existe muita vaga de táxi ociosa na Frederico Gruc. Verdade ou mentira? Vamos estudar e avaliar. É uma visão que a população traz pra gente. Agora, de fato, tem alguma coisa? Não. E a gente não vai tomar nenhuma decisão com os feirantes, ou com o taxista, ou com o servidor, ou seja qual classe for, sem conversar com eles antes. Então, quando ouvirem falar uma coisa que não sei o quê, se ainda não chegou na pessoa interessada, pode ser que não seja verdade. Então, sim, não se desespere. Aí o outro falou que a família já está sofrendo. Sofrendo desnecessariamente. Mas essa Mas, questão. Então está esclarecido. Feira e taxista. Essa questão dos taxistas, as coisas evoluem, não é? Evoluem muito. E essa também evolui, não é? E essa coisa de ter 3 ou 4 vagas de táxi aqui na frente, por exemplo, e não ter um táxi lá nunca, tem alguma coisa errada, não é? É o Fonseca que está falando, hein, taxistas. Fonseca, a sua demanda é a demanda de uma boa parte da população. Por isso que eu estou dizendo. Eles indagam isso. Poxa, em frente ao comércio tem 4 vagas de táxi. E a gente passa lá, sempre tem 1 ou 2. Ou nada. Ou nenhum. Ou nenhum. Por quê? Eles trabalham muito com corrida acionada via celular. Isso. Então, assim, eu acho que cabe também por parte dos taxistas entender, como o senhor falou, que as coisas evoluem. Talvez há 10 anos atrás a pessoa ia na vaga procurar o táxi. Hoje, ter a vaga é algo assim tão fundamental para o bom funcionamento? Na prática a gente vê que não. Não. Mas fiquem tranquilos que não existe nenhuma decisão, nem em andamento. Para acabar com as vagas. Para acabar com as vagas onde estão. Por enquanto, tudo do jeito que está. A gente não vai entrar em nenhuma aventura no que diz respeito ao trânsito de Santa Maria. Temos a ideia das vagas a 30 graus, mas isso tudo tem que ser previamente estudado. A hora que você fizer a intervenção, você já tem uma base de ideias, sabendo onde você vai colocar cada coisa. Então, os taxistas, se um outro projeto, que é um projeto maior, de uma rua maior aqui no centro, sair, depois eu te mostro em off, tá, Fonseca, qual é o projeto. Fonseca vai ter exclusividade aí. Aí sim, a gente vai iniciar uma conversa também com os taxistas, mostrando os benefícios, enfim. Mas por enquanto não existe, aquela rua não é simplesmente tirar da Frederico Gruc e jogar para a rua do antigo Pátio de Festa. Isso não vai acontecer. Por falar em taxistas, será que eles têm alguma cooperativa, alguma associação, alguma entidade de classe taxista que possa trazer subsídios? Não sei te informar, mas certamente algum deles está nos ouvindo, então taxistas respondam à pergunta do Fonseca. Se existe em Santa Maria alguma associação ou cooperativa dos taxistas do município. Quantos taxistas são? Não sei te falar também, Fonseca, quantos taxistas temos no município, porque temos no centro, temos pontos em Rio Posmudo, temos pontos em Caramuru, temos pontos em Garrafão, temos pontos em Santa Luzia, Recreio.
Então, é uma ideia, não é? É colocar realmente como uma entidade de classe que possa Qual é a vantagem? falar por todos. Exatamente, você passa a ter um representante, não fica todo mundo querendo falar. Ó, eu sou representante dessa determinada classe. Se não tem, fica a dica aí do Carlos da Fonseca de que a classe se una Pois é, porque, e tenha um representante. porque há algum tempo atrás, quando havia algum problema aqui da classe dos taxistas, vinha de Vitória um representante do sindicato dos taxistas, para ser o representante deles. Será que ainda tem isso? Estou falando nisto para auxiliar Sim, sim. não só os taxistas, mas também os usuários dos táxis. Porque pode haver uma outra ideia. Lá em Vitória está diferente já, por causa dos Uber e tal. Então, essa ideia pode prosperar até dentro do grupo dos taxistas de Santa assim, Maria de Jetibá. Inteirando da parte legal dos taxistas, é algo que vem sendo regulamentado gradativamente, Fonseca. Né? Ainda não tem um modelo ideal, mas melhor do que era há 10 anos atrás. Mas enfim, 2 fake news aí, feito taxistas, por enquanto. Espero que tenham entendido, que eu tenha sido claro quanto ao recado. Agora podemos ver as perguntas. Ó, eu te mandei semana passada, lembra que a pessoa reclamou da iluminação da passarela lá da escola, que liga ali a rua do Antigo Pátio Festa ao Graça Aranha? Ah, sim. Sim. Então, Com as lâmpadas. as lâmpadas, a pessoa falou, a lâmpada queimada, Já ficaram escuro, boas. foram substituídas. Peço à população que mora ali no entorno que nos ajude a vigiar. Sabe por quê? O que o secretário me falou, prefeito? A gente vai trocar de novo. Mas os usuários de droga que frequentam aquela região, Eles mesmo acabam com a iluminação. danificando a iluminação para que permaneça escuro. Então, peço aos populares que moram ali próximo a essa passarela, ali oh meu Deus, me fugiu o nome do restaurante da... Eu ia falar Lacambus era da Rola lá. Quiabai. Ah, sim. Próximo, a Aqui região embaixo. da pracinha, o Aqui Quiabai, embaixo. isso, Sim, um pouco sim. mais embaixo. E tem os outros comércios. Que fiquem, ajudem a gente a olhar. Os moradores que moram por ali, se vê gente às vezes jogando pedra, né, liga pra polícia, porque a gente coloca a iluminação que é devida, ajuda a inibir, mas para que eles possam ficar ali, eles acabam danificando a iluminação. Então, vê, ajuda a gente, liga pra Polícia Militar 190 para que possa ir lá e dar um passa fora nessa turma. Porque aquela passarela, chamemos assim, Passarela. ela realmente não é usada muito. E à noite as pessoas têm, com certeza, receio de passar de um lado para o Com outro. certeza, se tiver escuro. E se não tiver a iluminação, nem Perfeito. passam. Perfeito. Então foi reparado, né? Um ouvinte pediu aqui, falou. Nós fizemos o reparo, a iluminação está funcionando, mas nos ajudem lá a fiscalizar. Havia alguém jogando pedra, alguma coisa, liga para o 190 para eles tomar um galope lá. Até é ruim porque tem alguns carros do lado de baixo Claro. que ficam estacionados ali e fazer algum prejuízo. Certamente. Mas a polícia também não pode estar a ficar ali, não é? Não. Então o apelo será para a boa educação das pessoas. Resolveria 90% dos nossos problemas da sociedade, Fonseca, uma boa educação. Vamos lá então, gente. Temos aqui uma pergunta da Erineia Tom, da Vila dos Italianos. Ela falou assim o seguinte: bom dia a todos. Gostaria de saber se tem algum problema no almoxarifado para poder entregar material de curativo. Sempre que chego na sede, aqui na rua, para poder pegar material de curativo, nunca foi entregue. Está difícil conseguir material porque nunca tem quase nada. Opa, vou acionar o secretário de saúde, o Carlinhos, para saber. Respondo depois ou respondo semana que vem? Isso aí. Elineia, Tom, da Vila dos Italianos. Material de curativo. É uma pergunta que tem valor, sim. Claro. Então, vou destacar, Fonseca, a gente sempre falou isso aqui. Existem as pessoas que querem desgaste político. Esse tipo de pergunta, como o calçamento, a iluminação, é uma pergunta que cumpre o propósito de estarmos aqui. A pessoa às vezes está tendo dificuldade, ela tem um canal direto de comunicação. Então,
não nos incomoda em maneira nenhuma. Se a gente dá a liberdade, é porque a pessoa possa perguntar. E eu vou checar, o Elinéia, se está em falta ou qual a dificuldade de liberação de material de curativo. Geralmente é gás, solução soro fisiológica, às vezes tem, se for ferido, tem o óleo de girassol. Vou me informar com o secretário de saúde e respondo ou passo para vocês durante a semana ou semana que vem. Certo. Muito bem, por enquanto é só. Só uma pergunta? Só uma pergunta. Tem uma aqui, mas eu vou passar em off porque a pessoa pediu para não ser identificada. Eu vou passar em off pra depois tá ok. pro Fonseca, tá bom? Tá ok. Lembrando, Fonseca, muitas pessoas param no supermercado, na rua, e falam assim, eu ouço vocês lá, hein? Mas eu tô lavando a louça, eu tô fazendo o almoço, aí não dá para interagir, mas continue que o programa tá indo bem, a gente gosta de ouvir o programa da sexta-feira na hora do prefeito. E a gente se incomoda muito em fazer um programa leve, sem perguntas cabeludas. Mas se vierem também. Também não tem. Não tem. Mas eu acho que é um programa leve que as pessoas gostam. Eu tenho ouvido também algumas. Normalmente falam, para mim mesmo, falam das coisas boas. Sim. Mas as pessoas que não gostam, porque haverá pessoas que não gostam e que vão dizer que estamos muito tempo conversando, sei lá. Mas a ideia é essa mesmo, de tornar uma conversa que seja boa, não é? Que não incomode muito, para não ser chata. E estamos aqui da melhor maneira possível. Eu não estava aqui, estava em Santa Teresa, que eu fui passar lá estes dias lá com o Santa Jazz. Frio danado, enfim. Mas também um espetáculo muito bonito para Santa Teresa. Aí nós temos outras, o turismo aqui que nós temos precisa muito, como eu tenho sempre dito, precisa ser valorizado, que é único, cultural, porque a nossa cultura pomerana praticamente é única, não é única, mas o centro da cultura pomerana é Santa Maria de Jetibá. E isso é um atrativo turístico e cultural para o mundo, inclusive. Nós temos algo que é único, que é a língua. Exatamente, com a língua. Eu falei isso na festa alusiva ao 37º aniversário de emancipação política. A nossa realeza estava lá, eu pedi que eles viessem à frente, a roupa lindíssima, as meninas também muito bonitas, os rapazes também muito bem apessoados. Mas roupa tem em outro lugar, meninos e meninas bonitos tem em outro lugar, mas a língua só aqui. Só nós temos. E fizeram inclusive uma observação que iremos acatar. Que a pessoa que possa conduzir a festa, não é narrador, tem um outro nome, o mestre de cerimônias. Que o mestre de cerimônias possa conduzir em pomerano, na festa pomerana. Eu achei a observação válida e para o próximo ano seguiremos nessa direção. Justamente para valorizar esse contexto nosso que é único de ter a língua pomerana. Além da roupa, das comidas, das danças, nós temos a exclusividade da língua. Inclusive eu estava vendo aqui, estava previsto para acontecer em Santa Leopoldina o Fórum Permanente do Povo Tradicional Pomerano, no dia 22/6/25, portanto amanhã, não é? Foi cancelado, não vai ter mais, vai ter depois uma outra data, por causa de todas uma série de eventos que tem por aí neste final de semana e que dificultou realmente a organização deste fórum. É um fórum que se vai repetir muitas vezes e que já vem de há muito tempo e que é muito interessante para realmente a consolidação do povo tradicional pomerano, não só de Santa Maria de Jetibá, mas com fulcro em Santa Maria de Jetibá. Tem uma linha de raciocínio, Fonseca, que diz que uma língua, uma palavra, um hábito cultural
Eu estou mostrando ao prefeito O motivo. por que é que foi cancelado. Por causa do feriadão. Eu, por mim, Mas virá outro dia, não é? 2 gerações, ou seja, de pai para filho, talvez aí 15, 20 anos. 2 gerações que se deixe de praticar um hábito, seja uma palavra, sim. uma língua Sim. ou uma cultura, ele começa a se perder de forma permanente. Então, quando você tem a festa pomerana, com desfile histórico, mostrando a roupa, a dança, a tradição do casamento pomerano, tudo que envolve a cultura pomerana, é um momento de você reafirmar, relembrar, para que isso não acabe. Se você deixa de fazer, deixa de falar, certamente isso acabará com o tempo. Eu, inclusive, tenho assim, uma observação que eu faço, já fiz por 2 momentos com a Secretaria de Educação. Nós temos o PROEPO, que é esse núcleo de estudo, incentivo e ensino da língua pomerana na Secretaria de Educação. Mas, Fonseca, nesses quase 20 anos que eu estou em Santa Maria, e tendo a capacidade de observar o quanto que a língua, será que mais pessoas estão falando pomerano ou menos pessoas cada vez estão falando pomerano? Menos. Falei isso com a Marcileide, falei com as meninas do PROEPO. Se nós depositarmos somente no PROEPO a perpetuação da língua pomerana, ela vai acabar. E eu falo isso porque estiveram aqui 3 pesquisadoras da Holanda. Aonde eles têm a língua pomerana hoje? Nos museus. Em livros. As pesquisadoras da Alemanha. Desculpa, o senhor está certo. Da Alemanha. Vieram com o professor aqui da UFES, que me fugiu, Irineu, não? Como é que é o nome do professor? Mas teve muitas pessoas. Ok, mas ele, através da UFES vieram visitar o nosso município, da Alemanha. Através da UFES. O senhor está certo. E o que nos chamou a atenção? Que lá na cidade delas não se fala mais o pomerano. Da Alemanha. Você está certo. É uma cidade, inclusive, satélite, próximo de onde era a Pomerânia. Sim. Está certo. E lá a língua só existe agora no museu. E elas ficaram assim muito encantadas, porque o que elas têm lá somente em museu, elas puderam vivenciar aqui ainda. A língua é falada. Você vai num comércio mais popular aqui, o pessoal está lanchando, o pessoal mais interior, eles estão ali falando em pomerano. Então, se os pais, aí fica uma dica aos pais que estão nos ouvindo, não transmitirem dentro do ambiente familiar a língua para os filhos pequenos ainda, consolidar até os 2, 3 aninhos de idade a palavra, a língua falada pomerano, a escola somente, o ensino formal, não vai dar conta de perpetuar a língua. E pode ser que talvez daqui a 40, 50 anos, a quantidade de pessoas que falem pomerano no nosso município esteja reduzida a uma pequena parcela. Então, incentivem as mutas e os fotas, estimulem os netinhos, estimulem seus filhos a que os netos e os pais que dominam o pomerano estimulem os seus filhos a aprender o pomerano desde pequeno como primeira língua. Porque depois, se você vai cair no ensino regular, obrigatoriamente é o português. Se tiver consolidado o pomerano, mesmo que às vezes... Continua. Então, entramos nesse assunto porque se for da cultura. Infelizmente, por falta de quórum de participação devido ao feriado, as pessoas possivelmente queriam viajar, curtir o feriado, aproveitar e descansar. O fórum aí foi adiado para uma data posterior, povo tradicional pomerano. Isso aí, Fonseca. Ficamos na expectativa de acontecer e será muito importante também. Um outro evento, agora minha memória vai me surpreendendo. Sábado à tarde para noite. Estamos tendo, inclusive, reforçando, as professoras e diretores que tiverem as suas festinhas, quiserem aproveitar esse horário, Elcimar, para divulgar os dias e horário das suas festas juninas. Temos muitas acontecendo aí no município, das escolinhas. Eu tinha ido na escolinha aqui de Santa Luzia, aí na volta parei aqui no evento de motocicleta no centro.
Entre críticas e elogios, graças a Deus mais elogios do que críticas, uma equipe chamada Força e Ação, que faz manobras de motocicleta. Aconteceu aqui no sábado à noite, no último sábado. Entre as 14 o evento, acho que 16, 18 horas foi as manobras, enfim. Então mais um evento que aconteceu aí na nossa cidade. Algumas pessoas criticam, mas vai incentivar os jovens a querer ficar empinando, a querer ficar fazendo manobra de moto. Isso não é verdade. Não é porque você assiste um filme de aventura que você vai querer sair fazendo peripécias. É um momento de profissionais equipados, preparados, assim como no circo. Você vai no circo ver o cara fazer malabarismo e dar mortal, você vai sair dando mortal na sua casa? Não. Então, nada supera a educação que vem de casa. Exatamente. É mais uma atração para que as pessoas que gostam possam ali ter um momento de divertimento. Mas entendemos que obstruir a via traz algum transtorno e o gerente aqui da Motovix, que trouxe o evento para cá, parabenizamos pela iniciativa, já nos informou que a partir do ano que vem a intenção é fazer um dia de motocicleta, um Moto Day, trazer motocicletas, talvez haja uma motociata pela cidade, que vai se dirigir ao pátio de festa e no final do dia encerrar com a apresentação das motos lá em cima. Então não terá mais o transtorno no trânsito. É bom. Parabéns à Motovix pela realização do evento. Vai ser um evento bonito. Sim, sim, sim. E é isso que a gente quer, Fonseca, uma cidade movimentada, alegre, com um bom astral, para que, além de administração e gestão, o clima da cidade seja um clima alegre e alto astral. É isso aí. E também o nosso final de semana agora que seja de alto astral. Opa! E quem trabalhou muito no final de semana, porque o não fazer nada também cansa. Cansa? Não é? Se ficar muito tempo parado, o corpo cansa, Exato, isso é verdade. Exato. Então, para descansar, vamos ter um final de semana bom. Para segunda-feira estar aí ativos novamente. Quem descansou muito vai caçar um serviço, menino, para movimentar o corpo, capinar um lote, né? Às vezes tem gente que tá precisando, tem estado frio. Tá precisando capinar um Você lote. não pode ficar parado, senão enregela, parece... Aí dá pneumonia, tem que movimentar o corpo. Dá um monte de coisas. As juntas, como os palmeirandeses, fica stiff, fica tudo duro, ou fica... mas é verdade. Frusta, enferrujado. É verdade. Teve um dia do Santa Jazz, que eu estava lá em cima, no parque lá das festas de Santa Teresa, um frio, nunca tive tanto frio na minha vida. Nossa vida. Eu tinha que levantar de vez em quando, dar uma volta por lá, porque as minhas pernas já estavam pinicando quase. Então, tem pessoas que são muito... quando vem o frio mesmo, ficam para morrer quase. Deixa eu só aproveitar, Fonseca, antes de encerrar. O seu Isidoro Bolt deixou aqui na rádio pra gente uma recomendação, um pedido. Pelo que eu entendi, ele fez um croquisinho aqui de uma rotatória. Pelo que eu entendi, seria em Santa Luzia. Seu Isidoro, vamos estudar aí com carinho a reivindicação. Ele pede uma rotatória. A gente só destaca que a rotatória, embora ela ajude a direcionar o fluxo, vamos falar assim, ela ocupa um espaço grande na via. Então, dá para fazer. Se tiver espaço, beleza. Né? Tem que lembrar que tem caminhões, carretas que passam lá. Então, existe a necessidade de haver espaço. Quem é o autor, prefeito? Isidoro Bolt. Um abraço aí. O Isidoro. Tem tratado a gente com muito carinho. A gente também tem muito carinho por ele. Recebeu uma homenagem há umas semanas atrás, junto com o seu Arnaud e a dona Úrsula Tupfer lá na Câmara. E eu acho merecidíssimos, né? Dona Úrsula, professora, empreendedora, restaurante. Uma senhora muito inteligente, super culta, foi minha paciente há uns anos atrás da fisioterapia, a gente sempre falava, tem o hábito de ler livros à noite, né? Eu não sei se ainda tem, mas um abraço para a dona Úrsula. Seu Arnaud Potrates, que participou da história política do município, foi político quando o Santa Maria ainda estava vinculado a Santa Leopoldina, destacou sem ganhar nenhum tostão, então também é uma pessoa que muito contribuiu, e o seu Isidoro Bolt também, né, a parte musical, maestro Isidoro Bolt, também recebeu a homenagem. E hoje deixou aqui um croquisinho pra gente, a gente vai analisar. Se é possível, a gente estuda a possibilidade da rotatória lá. Isidoro, abraço pro senhor. E então, acabamos por hoje, não é, prefeito? Eu acho que sim, Fonseca, eu acho que sim.
Então, um bom final de semana para todos. Para você também, Alcimar. Valeu, Fonseca. Obrigado. Isso aí. Um bom final de semana, Alcimar, Fonseca. Valeu. Que Deus nos abençoe, como eu sempre tem nos abençoado. Que tenhamos abençoado sexta-feira e um ótimo final de semana. Graças a Deus. Então é isso. De volta na próxima sexta, mais uma edição da Hora do Prefeito. 11h10. Uma hora com o prefeito. Informações, dúvidas, um canal direto de comunicação da administração municipal com a população. Participe às 10 horas.